Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Vergutz e hoje eu vou falar sobre perdão, algo tão difícil de se fazer, mas tão importante para nós e para as outras pessoas que convivem com a gente. Hoje a gente vai falar sobre perdão e quarta-feira que vem eu vou fazer um exercício, quarta-feira agora, depois de amanhã, a gente vai fazer um exercício sobre perdão que vai ser bem interessante, que é a sala do perdão. Então, para falar de perdão, a gente tem que entender que nós somos espíritos e que se nós estamos reencarnados aqui e atraímos situações e pessoas que vêm com essa situação, de repente, de machucar de a gente se sentir triste, magoado, chateado com alguma coisa que falaram, que fizeram para nós, a gente tem que entender que a gente atrai essas pessoas para perto da gente para um aprendizado, para uma evolução, para que a gente possa se olhar e entender o que a gente precisa melhorar. Então, sempre que a gente tem uma situação para perdoar, a gente tem que perguntar assim: o que será que eu fiz para esse espírito que hoje eu estou passando uma situação em que eu tenho que perdoar essa pessoa? E por que está sendo tão difícil eu perdoar? Então, a gente como pessoas, como personas aqui na Terra, às vezes a gente se acha vítima de algumas coisas que a gente está fazendo. E o ego, às vezes, não deixa, o ego que é egoísta, não deixa a gente fazer esse movimento para pedir perdão para outra pessoa. Então, se eu não consigo pedir perdão para outra pessoa, o que eu tenho que fazer? Talvez acessar meu inconsciente, entender o que eu tenho com essa pessoa lá no passado, para daí assim conseguir perdoar. Porque se ela me fez coisas, talvez eu já fiz coisas para ela. A gente está como espírito aqui, perto um do outro, para um aprendizado, para uma evolução. Então, sempre que a gente está perto de alguém e a gente sofre alguma situação em que a gente é incomodado, em que a gente se sente magoado, chateado, a gente tem que entender que ali talvez tenha uma situação para que eu possa perdoar, para que eu possa me trabalhar. Mas nem sempre a gente consegue chegar para o outro e pedir: fulano, me perdoa, me desculpa. E quando a gente não consegue fazer esse processo de pedir perdão para o outro, de conversar com outra pessoa e dizer: olha, eu errei. E quando tu não consegue fazer isso, tem coisas que tu pode usar, como uma japamala para fazer Ho'oponopono, né? Não sei se vocês conhecem Ho'oponopono. Eu gosto muito do Ho'oponopono mágico. Vou pegar uma japamala aí. Nossa, hoje o tanto. Então você pega a sua japamala, né? Que é 108 contas. E começa, aqui tu faz a intenção do que tu quer e aí tu começa. Por exemplo, tu vou fazer pra mim: Juliana, abençoada, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. E tu faz as 108 vezes assim. Quando tu vai fazendo esse processo de perdão através da japamala, quando tu vai fazendo esse processo de perdão através do Ho'oponopono, que essa invenção aqui não é minha, né? É da Betty Russo, que eu sigo ela. E quando tu faz esse processo de perdão das 108 vezes da japamala, das 108 contas, essa japamala é bem grandona, tu começa a limpar no teu inconsciente aquilo que você tem com aquela pessoa. Então, muitas vezes é importante fazer a regressão terapêutica para o desligamento, mas muitas vezes é importante também limpar com outras ferramentas, como o Ho'oponopono, como uma oração do perdão. Tem orações de várias religiões, de várias crenças. Tem oração do perdão do Seishonoye, que é muito bonita, né? Hoje secou a garganta no começo, a gente vai falar de uma coisa forte, né? E aí, quando tu começa a fazer esse processo, tu começa a melhorar. Mas o que ganha com perdoar o outro, né? Se tu consegue pedir perdão, conversar com outra pessoa, melhor ainda. E quem ganha com esse processo? Você mesmo, né? Quando eu consigo perdoar o outro, eu dou a chance para o outro evoluir e eu me dou a chance de eu evoluir também.
no sentido que as coisas começam a funcionar de forma diferente. Porque se você guardar mágoa e se você guardar raiva dentro de ti, que provavelmente já vem trazendo de outras vidas, e tu não trabalhar isso através do perdão, provavelmente tu vai levar isso para dentro do teu corpo físico, vai somatizar no teu corpo físico e vai virar uma doença. Então tu não quer ficar doente, você tem que trabalhar perdão. Quem é que vai ganhar com isso? Você. Ah, Juliana, mas não vou conseguir chegar para aquele cara que me fez mal, para aquela mulher e pedir perdão. Mas aí eu te pergunto, será que tu não fez mal para essa pessoa também? Porque uma vez numa situação eu vi uma pessoa que foi abusada sexualmente, né? E quando ela foi ver, através do inconsciente, do entendimento, ela entendeu que ela precisava perdoar. E quando ela perdoou esse desafeto daquela vida, esse desafeto teve a possibilidade de reencarnar e voltar para a Terra para evoluir nessa mesma vida perto dessa pessoa. Então, o que tu dá de benefício para uma pessoa que te fez o mal quando tu perdoa? O benefício de melhorar a vida dela, o benefício de evoluir, o benefício talvez de ter uma nova oportunidade, uma nova chance de voltar e de evoluir. Porque na verdade a gente não é santo, nem vocês e nem eu. Quem está aqui na Terra encarnado não é santo, não é coitadinho, não é nada disso. Não pense que vocês são coitadinhos e nem eu. A gente está aqui por uma evolução. E isso significa que a gente já fez muito mal em outras vidas. Então, hoje a gente vem aqui para tentar melhorar, para tentar fazer diferente. Não significa que você vai conseguir ou não conseguir. Mas tu estás aqui, tu teve a oportunidade de estar aqui para fazer diferente. Eu estou aqui com a oportunidade de fazer diferente. Se eu vou aproveitar ou não essa encarnação, vai depender das mudanças de reforma íntima que eu fizer, né, nas mudanças de padrão comportamental que eu mudar daquela vida para essa vida, e também nesses processos de perdão. Então, quando eu consigo perdoar, quem é que ganha com isso? Eu. Porque eu me dou a nova possibilidade de viver várias situações. Eu, na minha vida, vivi várias coisas. Assim, eu tenho 49 anos hoje, mas eu tenho uma vivência de vida, eu sempre falo, eu devo ter 60, 70 de vivência, de tantas coisas que eu já vivenciei. E quando tu te dá a possibilidade de perdoar, de trabalhar, e eu consegui fazer isso, graças a Deus, com os meus desafetos, tu consegue ir para frente e evoluir. Então tu quer que aconteçam coisas boas na tua vida, tu quer que a tua vida seja diferente, tu quer evoluir espiritualmente, começa a perdoar. E o pior perdão que a gente não consegue mesmo, às vezes é com a gente mesmo, quando a gente fica remoendo as coisas na cabeça, quando a gente não consegue falar as coisas, quando a gente não consegue perdoar a si mesmo por ter passado por algumas situações ou por ter se colocado em alguma situação. Então o problema às vezes nem é perdoar o outro, às vezes o problema é eu me auto-perdoar ou eu me aceitar com os defeitos e qualidades que eu tenho, enxergando esses defeitos, essas qualidades e me dando a possibilidade de fazer a minha mudança gradativamente e não com um chicotinho nas costas. O que mais a gente faz aqui na Terra é usar um chicotinho nas costas e dizer: meu Deus, eu faço tudo errado, eu sou ruim, eu sou feio, olha aí, nada dá certo na minha vida. Então a gente tem que aprender a ser mais bondoso com a gente mesmo e entender que a vida é igual ao curso de um rio. A água vai indo, a água do rio vai indo, ela encontra as pedras, que seriam os nossos problemas, mas ela contorna com sabedoria aquela pedra. Claro, ela vai trabalhando a pedra, os problemas, mas ela contorna e continua o curso da água do rio, que é a sua vida. Nós, quando encontramos um problema ou um desafeto, a gente bate de frente e a gente não consegue contornar esse problema e continuar. E talvez o perdão seja o lapidamento da pedra do curso d'água do rio. Então, e depois ela vai para o mar, para o grande mar, que é o todo, que é Deus. E para a gente ir para o todo, para Deus, a gente precisa lapidar os nossos problemas, contornar os nossos problemas e não bater de frente. Porque todos nós temos problemas e todos nós temos desafetos no dia a dia. Ninguém é santo aqui. Nós estamos num verdadeiro teatro da vida, tentando aprender e tentando melhorar. Mas se você não quiser pensar diferente e melhorar, você não tem como ir para frente.
Então, para a gente ir para frente, a gente tem que deixar, às vezes, o nosso orgulho de lado, o nosso medo de lado, a nossa raiva de lado e aprender a pedir perdão. Porque quem tem a ganhar com tudo isso é a gente mesmo, não é o outro. O outro talvez vai se beneficiar com isso também, vai fazer bem para ele, ele vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas quando a gente erra, a gente deve e precisa pedir perdão. Eu consigo ficar um dia de mal com alguém, mais que isso não. Eu não consigo não pedir perdão. É uma coisa minha, do meu signo, da minha maneira de ser, da Juliana. Mas tem pessoas que não conseguem nem perdoar e nem conversar com a outra pessoa depois. E isso é muito ruim. É muito ruim. Porque isso vai somatizando dentro de ti. Não só na cabeça, mas no corpo físico. E quando vai somatizando no corpo físico, vira doença, vira câncer, vira úlcera, vira dor de estômago, vira dor de cabeça, porque eu penso demais, vira dor nas costas, porque eu carrego tudo nas costas. Então, aquilo que está acontecendo no nosso corpo físico hoje é a somatória dos nossos pensamentos e nossos sentimentos e da falta de perdão. Primeiro para conosco mesmo e depois para com os outros. A gente esquece aqui, a gente vai vivendo dia a dia as nossas histórias, né? E a gente vai achando que isso é real. E nós somos espíritos que viemos aqui para viver uma vida humana, mas isso aqui não é real. Isso aqui é um tempo, é um momento, é um tempo até um determinado momento em que a gente é chamado para ir embora. E sempre que eu passo por alguma dificuldade, eu não sei vocês, mas sempre que eu passo por alguma doença, alguma dificuldade, algum puxão de orelha e dizer assim, Juliana, te cuida, eu vejo que a qualquer momento eu posso estar indo embora, não importa a idade que eu tenho, né? Com o Covid a gente sentiu muito isso, que a qualquer momento qualquer um poderia ir embora, né? Então a gente tenta sempre, como ser humano, ter o controle da vida, o controle das coisas. Mas eu te pergunto e me pergunto também, do que a gente tem o controle? Será que a gente não tem que ter uma sabedoria maior de perdoar, de aprender a amar do jeito que as pessoas são, com os defeitos e qualidades, e contornar com uma sabedoria da água no seu curso, no rio, contornando as pedras, contornando os problemas? Porque sempre que você resolver um problema ou um desafeto, vai surgir um novo desafeto ou um novo problema. Mas e aí como eu me trabalho? E aí tem a sala da harmonização, que a gente vai falar na quarta-feira, que eu vou trazer essa sala da harmonização. E como é que eu aprendi isso? Vou contar para vocês. A história de como eu aprendi isso eu vou contar para vocês. Mas a sala da harmonização eu vou fazer só na quarta-feira. Eu estava trabalhando num centro espírita, foi a primeira coisa assim, o primeiro contato com o espiritismo, né? Gente, tá calor e tá cheio de bichinho coisa aqui. E aí eu estava passando por um processo de separação naquele momento. E tinha um senhor que tinha sido meu tio do CLJ. Para quem sabe o que é CLJ, é o curso de liderança juvenil da Igreja Católica, que eu fiz parte muitos anos mesmo. Inclusive como liderança, ajudando para as pessoas que iam para o CLJ e tal, cuidando de um monte de coisa. E igreja, e missa, tudo isso aí eu participei. Foi minha caminhada espiritual, né? E aí o que aconteceu? Esse tio me olhava e um dia eu passei por ele caminhando, indo levar minha filha na escola, e quando eu voltei ele disse assim, Juliana, tu tá muito bonita, mas tem alguma coisa dentro de ti que não tá certo, que tá errado. E eu sabia o que era. E aí eu fui embora. Tempos depois, ele não satisfeito que eu não tinha ouvido ele, não estava indo pro lado do espiritismo, né? Ele passou lá onde eu trabalhava, na oficina do meu pai tem uma autoelétrica, hoje é da minha irmã, e me convidou para ir com ele pegar um livro para ler. Eu não era muito de ler, não. E ele me levou até lá e me deu o livro e disse assim, leia esse livro, tu vai gostar muito. E realmente eu devorei o livro. E nesse livro eu aprendi uma tal de sala da harmonização, que é a sala do perdão, né? A sala do perdão. E eu vou contar isso na quarta-feira, como é que funciona. Mas esse processo dessa sala de trabalhar perdão
fez toda a diferença na minha vida, porque eu fiquei presa ali naquela história e eu comecei a emagrecer. E eu emagreci de uma forma, hoje tô gordinha, né? Mas eu emagreci de uma forma que não era mais eu, era cor e osso, pela situação que eu tinha passado. E eu lembro de uma pessoa depois, um tempo atrás, disse: Juliana, eu tinha vontade de chegar e te chacoalhar, porque eu achei que tu ia morrer. Então, eu já passei muitas coisas, e talvez você esteja passando. Mas o que eu te digo? Quando eu comecei a ir para a espiritualidade, no centro espírita, né? Quando eu busquei isso, quando eu busquei oração, quando eu busquei o perdão através dessa sala da harmonização, sala do perdão que eu aprendi, tudo mudou na minha vida, tudo começou a mudar muito mesmo. E aí eu tive novas possibilidades de relacionamento, eu tive novas possibilidades com as minhas filhas, tive novas possibilidades de trabalho, a minha vida mudou, deu um 360. Então, quem que ganha com a situação de perdão? Quem é que ganha com perdoar e se auto-perdoar? Você mesmo. Então, eu mesmo, você mesmo. Então, é importante que a gente se perdoe, porque se a vida não tá legal, se a vida não tá dando um giro, tem alguma coisa que a gente não tá fazendo certo. E quando a gente trabalha esse trabalho de perdão, a gente dá a possibilidade de vir novas possibilidades e situações boas na tua vida. Então, você pode trabalhar o Ho'oponopono, como eu falei, com a Japamala. Você pode fazer uma oração de perdão, você pode fazer a sala da harmonização, você pode acessar vidas passadas através da regressão terapêutica para ir para o teu inconsciente e trazer para o consciente tudo aquilo que aconteceu e entender por que tu está repetindo padrões comportamentais de novo e o que tu precisa mudar para não atrair tantas pessoas que fazem com que tu te sinta dessa forma que tu te sente, ou que tenha atrito, desafeto, ou qual o sentimento, qual a maneira que você sempre age, que você precisa modificar, que você precisa mudar. Porque nós precisamos mudar, às vezes, alguns padrões comportamentais que a gente tem. Se a gente não muda esses padrões comportamentais, a vida não gira, a vida não muda. Então, se a minha vida está estagnada, se minha vida não está legal, eu tenho que primeiro me auto-perdoar, depois perdoar os desafetos. E a partir dali fazer um processo de reforma íntima e fazer essas mudanças de padrões comportamentais para que eu possa evoluir. Quem é que ganha com isso? Eu. Eu sempre falo assim, ó, quando tu reencarnou, tu veio como? Acompanhado ou sozinho? Acho que sozinho, a não ser as pessoas que nascem irmãos gêmeos. Quando tu voltar para o plano espiritual, tu vai voltar como? Vai voltar com alguém? Com marido, com pai, com mãe, com filho? Provavelmente só se acontecesse um acidente, né? Mas vai voltar sozinho. Mesmo assim, a ida é sozinha. Sozinho, né? E quando você chegar lá, você vai dar conta daquilo que tu viveu. Então, tudo isso aqui que a gente está vivendo agora, eu sou a Juliana, que escrevi um livro, eu tenho esse cabelo, eu tenho esse tipo de me vestir, é uma ilusão. Porque é uma energia. E claro que é a minha energia, mas é uma ilusão. Porque quando eu for embora, isso não vai embora comigo. O que vai embora comigo é o meu espírito. Então, do que eu tenho que cuidar? Dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, de quem eu sou como espírito. E não como casca, não como corpo. Não, isso eu tenho que cuidar para ter saúde e para poder viver aqui. Até porque, eu não sei se você sabe, mas quando a gente reencarna, muito das doenças que a gente teve, a gente traz resquícios para a próxima vida, sim. Então, cuidar do corpo físico hoje significa ter um bom corpinho na próxima vida. Então, a gente tem que cuidar não só para essa, mas para outra. Como dizia lá um dos meus mestres, isso aqui é o templo, é o nosso templo. Então, o corpo é o nosso templo. Então, a gente tem que entender que esse templo tem que ser cuidado, tem que ser olhado, sim, com amor, não para os outros, para a gente mesmo, cuidado para a gente mesmo, cuidado da amorosidade comigo mesmo. Mas cuidar da cabeça, cuidar do espírito, cuidar da situação de perdoar e não sentir tanta raiva, tanta mágoa, tantas coisas ruins, é importante para que eu também não somatize doenças e para que eu possa ter uma próxima encarnação melhor. O que eu ganho quando eu perdoo, então? O que eu ganho quando eu mudo padrões? Eu ganho a possibilidade de vir numa vida melhor.
Sabe aquelas vidas que a gente olha assim, o casal, ele não teve problema na infância, aí casou, não teve uma vida assim, ó, mas teve uma vida boa, não teve muitos problemas financeiros, casou, teve filhos, ficou casado a vida inteira, os dois se amavam, morreu e foi pro plano espiritual. A gente brinca que são vidas passadas de férias, né? E tranquilas. Então, se você quer ter uma vida dessas na próxima, se a tua não foi muito legal, foi tipo uma montanha-russa, porque a minha foi uma montanha-russa muito grande nessa vida. Então, para eu ter uma vida assim, eu preciso o quê? Mudar a maneira com que eu sou agora. Se eu conseguir mudar a maneira com que eu sou agora, eu vou fazer na minha próxima encarnação melhor. Eu vou ter uma vida melhor. Eu vou ter uma situação de vida melhor. Para mim, para minha família, para o meu espírito, para as coisas que vão acontecer. Então, por que a gente passa tantas situações agora? Porque a gente já fez coisas erradas na próxima. Então, o que você está fazendo agora vai ser o que vai propiciar você ter uma vida boa ou ruim na próxima encarnação. Então, quer saber como é que é a tua próxima encarnação, quando tu reencarnar? Olha para o que tu está fazendo agora. O que tu está fazendo agora? Contigo, com quem está ao lado, se tu consegue perdoar ou não, se você consegue te amar ou não. O que tu está fazendo contigo, com o teu corpo e com as pessoas e com a situação de perdoar ou não, de sentir as coisas com intensidade ou não, isso vai fazer com que tu tenha a próxima encarnação da maneira que você necessita. Porque não é castigo. Não é castigo que a gente vem com uma situação. Então, eu não estou passando um castigo. Alguém viu aí que eu disse, hoje eu precisava pensar, porque eu estava passando uma situação. Então, o que é melhor quando a gente está passando por uma situação? Parar, pensar, refletir, né? Fazer alguma terapia, sim. E eu sempre, quando passo alguma situação, busco uma terapia. A gente precisa, ou vai para o floral, ou vai para o reiki, ou vai para a regressão terapêutica, mas precisa, para que a gente possa se olhar. Por que a gente vai no médico cuidar o corpo físico e não vai no terapeuta cuidar o espírito? E o terapeuta é muito importante, porque o terapeuta faz com que as doenças não aconteçam dentro de ti. Porque ele vai te mostrar o que você precisa mudar, o que precisa modificar, o que tu precisa evoluir. Então, tu quer evoluir, tu quer parar de ter gastrite, dor no corpo, dor nas costas, dor de cabeça, e dor, vai na terapia, vai olhar para isso, vai olhar para os teus sentimentos e os teus pensamentos. Porque enquanto você não mudar pensamento e sentimento, nada muda. Mesmo que tu for para uma pessoa que trabalha com física quântica, ele vai te dizer que tu vai ter que mudar pensamentos e sentimentos, que é a mesma coisa que o terapeuta faz. Então, nós não evoluímos e não mudamos a nossa vida, e se não conseguimos perdoar a nós mesmos e os outros, a nossa vida não muda. Então, o outro não é culpado. Aquele que veio para ti e te fez sentir alguma coisa é só o ator, para tu ver que tu ainda sente as mesmas coisas e que tu age da mesma forma. E aí é você que tem que te olhar. E é por isso que eu paro às vezes para tomar um café sozinha, para pensar na vida, para ir num lugar e refletir o que eu preciso mudar, o que eu, Juliana, preciso mudar para que as coisas mudem na minha vida. E aí te pergunto aí do outro lado, quem está vindo, chegando aí, ou quem já está aí comigo, o que você precisa mudar? Te pergunta nesse momento, o que eu preciso mudar para que a minha vida mude? O que eu preciso me trabalhar para que as coisas mudem na minha vida? Quem eu preciso perdoar? E eu preciso me perdoar por alguma coisa que eu fiz errado nessa vida e que eu não consigo me perdoar. Enquanto você não te perdoar, as coisas não vão mudar. E depois de você te perdoar, você vai ter que trabalhar a reforma íntima, você tem que mudar esses padrões para que você não cause uma coisa pior no teu corpo físico amanhã depois. E lembra, não é só para essa vida. Aquilo que você trouxer para o teu corpo físico de doenças somatizadas, vem para a próxima também. Então, se eu quero desencarnar e reencarnar na próxima com uma vida mais plena, mais feliz, mais tranquila, sem passar tantos problemas, eu tenho que começar agora. Então, uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes, as pessoas que eu atendo,
Hoje é a tua nova oportunidade. Você não precisa esperar desencarnar, terminar tua vida para voltar nessa vida e fazer uma nova oportunidade. A oportunidade é quando tu coloca o pé para fora do consultório. A oportunidade é todos os dias de manhã quando tu abre os olhos, agradeça, obrigada, meu Deus, mais uma oportunidade. E essa oportunidade não deve ser só na busca do ter, mas principalmente do ser, do melhorar como ser humano, como pessoa, pessoa que perdoa, pessoa que se auto-perdoa, pessoa que se olha, né? Porque senão a gente cuida disso aqui, né? Coloca bonito tudo isso, mas e aí os pensamentos, sentimentos? Quando é que tu trabalha? Quando é que tu para olhar o que tu tá pensando e o que tu tá sentindo todo dia? Tu já te perguntou, tu já fez uma reflexão, tu já fez uma meditação sobre isso? Né? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu sou assim, eu nasci assim e pronto, e os outros que se danem. Não é assim. O que tu tá atraindo para ti é teu. O que tá perto de ti é teu. O que tu atrai de relacionamento, o que tu atrai de filho, o que tu atrai de marido, o que tu atrai de mãe, pai, irmão, é teu. E você tem que olhar para isso, não adianta fugir disso. Esses dias uma pessoa me pediu, acho que eu já falei sobre isso, pediu assim, Juliana, uma pessoa me falou que como eu e a mãe nos damos muito bem, eu tenho que me afastar e ir para longe dela para que as coisas não aconteçam de novo. E é o contrário, tem que ficar perto para reformar, para mudar esse padrão, para que daí as coisas mudem. Vamos ver que tem coisa lá. Não, é só uma solicitação aqui. Então a gente não muda as coisas da noite para o dia. Não vai acontecer da noite para o dia. Você não vai mudar as coisas da noite para o dia. Mas vai ser um trabalho lento e gradual, de bondade contigo mesmo, porque quem mais ganha com perdão é você. Em primeiro lugar, é você que vai ganhar. É uma coisa meio egoísta, mas é você quem vai ganhar. Então, perdoe o outro pelo que ele fez. Porque se você só tem a ganhar, não vai vir relacionamento novo, não vai vir circunstâncias novas, não vai vir um trabalho novo, não vai vir grana, dinheiro, não vai vir as coisas que você quer enquanto você não trabalhar esse perdão. Então, precisa trabalhar. E isso não significa que tu vai trabalhar agora e amanhã ou depois tu não vai ter que trabalhar de novo. Eita, que hoje tá secando a garganta aqui. Porque a gente sempre tem situações, todos os dias, de novos relacionamentos, novas pessoas que vão cruzando a nossa caminhada e a gente vai ter novas situações para nos trabalharmos o perdão, né? O auto-perdão e o entendimento das coisas que nós precisamos mudar. Então, todos os dias você vai atrair situações novas para enxergar isso e tudo que você não vai mudar, você vai atrair com grande frequência e sempre igual, até que tu aprenda, até que tu mude, e aí talvez tu não precisa fazer tanto processo de perdão, né? Quando a gente começa a evoluir, daí a gente não precisa mais tantas situações aí, porque a gente não entra mais tantos nas energias, né? Mas às vezes a gente passa. Essa semana eu passei uma situação que eu vou ter que pedir desculpa. Então a gente precisa, né, trabalhar, mas como eu falei pra vocês, eu não tenho problema nenhum, eu bem tranquila para pedir desculpa. Não sei se os outros me desculpam, né? Mas eu, quando tô errada, sei pedir desculpa. É próprio do meu signo, acho, da maneira com que eu sou. Mas a maioria das pessoas não. Guardam mágoa pro resto da vida e ficam mal o resto da vida. E isso não é legal. Gente, eu acho que vocês entenderam como é que funciona esse processo de perdão. Para quem quer entender a sala da harmonização, a sala do perdão, eu vou fazer esse exercício na quarta-feira, na live de quarta-feira. Não é um exercício muito longo, mas é um exercício fácil de fazer. É um exercício para quem trabalha em consultório, pode levar isso para o consultório e ajudar muitas pessoas, porque é um divisor de águas. Também é um exercício que você pode fazer sozinho, depois que não vai ter perigo, que você pode fazer com todas as pessoas que você precisa trabalhar perdão. E ela não vai estar presente na sala, é tudo imaginário. Mas o trabalho que a gente faz com que mude a energia, que nem o Ho'oponopono. E depois talvez a pessoa te procure, ou tu consiga falar com a pessoa, muda tudo, sabe? E é um exercício muito tranquilo de se fazer, que é imaginário, tu fecha os olhos, imagina. Não precisa ser feito com música nem nada,
mas é um exercício assim, é um divisor de águas, é algo que eu levo sempre para minha vida e que funciona. E o que funciona para mim eu gosto de trazer para vocês. O que eu uso no consultório, o que eu uso para mim no meu dia a dia, é importante que eu traga para vocês, porque são coisas que funcionam. Então, se são coisas que funcionam, por que não dividir? Por que não trazer para vocês também usar dentro dos consultórios ou dentro da sua vida pessoal, para que você possa evoluir também? Então, eu quero compartilhar com você na quarta-feira esse exercício e quero você lá. Se você não puder assistir, lembra que depois vai para o YouTube, vai para o Instagram e Facebook. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês, uma excelente noite para todos e vamos perdoar, porque a gente só tem a ganhar com isso. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima live na quarta-feira.